Eu vou deixar uma dica aqui de livro para você, se você gosta desse assunto e quer saber mais. Esse aqui é um livro escrito por um antropólogo, aqui o Markham Harner. Ok? Esse antropólogo, ou seja, uma pessoa com PhD, ele se propôs a conhecer profundamente uma tribo, o xamanismo que é, e conviveu com eles. E nesse convívio, ele escreveu o livro O Caminho do Xamã, um guia de cura e poder. Então eu deixo aqui a dica de você ler esse livro. Eu não sei se ainda ele está sendo editado, que ele já é antigo, da editora Cultrix, tá? Vocês podem procurar. Se não tiver edição nova, pode ser que tenha em sebo, né? Mas vale muito a pena você ler a maravilha que é esse trabalho escrito por um antropólogo, tá? Porque existem pessoas que só dão valor por aquilo que vem da ciência, né? Porém, essas pessoas normalmente estão esquecendo, ou não sabem, ou desconhecem, ou não querem saber, que a ciência está buscando os xamãs, os nativos, para aprender aquilo que eles não sabem, né? Obviamente, por interesses financeiros. Então, onde que fica a realidade aí, né? Pois é. Então, né? Antes de começar o vídeo, essa é a segunda parte do vídeo primeiro. Então, se você não assistiu o vídeo primeiro, assiste o primeiro vídeo para entender a segunda parte. E aquele negócio, né? Curte aí. Inscreve no nosso canal. Da outra vez eu falei, inscreve no site. No site não, é canal. Tchau. Então nós podemos aqui, nesse momento, fazer um breve resumo. Que o xamã é aquela figura mítica, indígena, normalmente com cocar ou com outros apetrechos. Nós temos aqui um xamã um pouco diferente, né? É um xamã já mais daquela linha celta, dos druidas. Tudo isso, os antigos celtas, os antigos druidas, todas essas pessoas que tinham um determinado poder espiritual, eles eram considerados xamãs, que é esse nome para designar uma pessoa que tem esses dons de enxergar além, e sempre eles estão associados a sabedoria e cura. Eles dão ensinamentos espirituais, ensinamentos conscienciais e ajudam na cura, por eles poderem tanto ter a informação das ervas, o que fazer para a cura, quanto a informação dos elementos e do mundo espiritual, do mundo ancestral, ligação com os antepassados daquela pessoa. Continuando aqui no texto, nós temos que o xamã, ele entra em estado de transe ou êxtase durante rituais, manifestando poderes sobrenaturais e invocação de espíritos da natureza. Este contato permite a recepção de orientação e ajudas dos espíritos para resolver situações que desafiam o ser humano no dia a dia. O que significa isso? Muitas pessoas confundem esses estados com bruxaria, com incorporação, com mediunidade, espiritismo, mas não é. O xamã, ele tem contato com seres desencarnados, com seres que já passaram para outra dimensão, mas não há o mesmo objetivo das incorporações que existem hoje na mediunidade, nos centros espíritas. Apesar de parecer, não é a mesma coisa. O xamã, ele entra em contato. O xamã, em alguns casos, um verdadeiro xamã, ele recebe informações diretas ou pode fazer manifestação de fenômenos como se fosse uma psicografia ou algo nesse sentido. Mas a função do xamã não é incorporar espíritos. A função do xamã não é entrar em contato com essas entidades da forma que se faz no mundo moderno. Ele faz o contato apenas para ver o que aconteceu e, se possível, fazer uma liberação, um resgate de almas, tanto do vivo quanto dos mortos. Então, não há o estudo de incorporação da forma que se há hoje no mundo moderno. São disciplinas totalmente diferentes. Porém, muitas pessoas no mundo moderno
no mundo todo que tem dons, poderes, entre aspas, sobrenaturais, que tem essa facilidade de escutar um pouco mais o mundo invisível, elas são chamadas de xamãs, de bruxas, de curandeiros, tá? Mas não é a mesma coisa. O xamã, em essência, é o sábio. Ele sabe muito mais do que as pessoas que nascem com esses dons, mas que são pequenos. No mundo moderno, as pessoas têm dons, mas muito pequenos. Não se compara com o poder de um xamã de realmente trabalhar com os elementos da natureza. Um xamã, sim, ele pode fazer chover, ele pode fazer parar de chover, ele pode atear fogo, ele pode tirar o fogo, ele pode controlar as águas, ele controla os elementos. Quem controla os elementos no mundo de hoje? Nós temos muitas pessoas que têm acesso, pequenos acessos a esses elementos, pequenas fagulhas de clarividência, e muitas delas já se dizem clarividentes, né? Mas não são. A clarividência real, ela vê tudo, presente, passado, futuro e a origem daquilo. As pessoas têm só vislumbres. A maior parte, tá? Não vou afirmar que são todos, mas a maior parte dos videntes, dessas pessoas que dizem que lê isso, que lê aquilo, elas têm apenas vislumbres, pequenas fagulhas do que um dia já foi um dom verdadeiro e grandioso. Então, o estudo do xamanismo, tá? Xamã é uma coisa. Agora, o estudo do xamanismo é estudar tudo aquilo que as tradições nativas praticam, inclusive o ensinamento do xamã. Quais são os ensinamentos dos xamãs? Assim como nós temos o budismo, o cristianismo, os xamãs também deixaram seus ensinamentos, que são ainda mais antigos que o budismo e que o cristianismo. Nossa, mais antigo que o cristianismo, que o budismo. Mas o Mrzinho pediu para dar uma parte aqui. Na realidade, vou ensinar vocês, presta atenção. Na realidade, não existe xamanismo. Não tem. Não tem cristianismo, não tem. E não tem budismo. Isso é verdade, né? Jesus não inventou o cristianismo, não. Isso é coisa dos homens. Assim como o Buda também não inventou o budismo, isso é coisa dos homens. Assim como também os xamãs não inventaram os xamanismo, coisa dos homens. Só pra gente botar os pingos nos is, tá bom? É isso aí. É estudo, né? Estudo aqui das coisas modernas. Tchau. E nós vamos encontrar praticamente tudo do budismo e tudo do cristianismo dentro do estudo do xamanismo, que ele é ancestral, ele é primitivo. É o que aconteceu primeiro aqui dentro da história da nossa humanidade, da nossa parte que conhecemos. Tá? Porque a humanidade tem muitas histórias. Tem a parte que nós conhecemos e a parte que nós não conhecemos. Então, quem reteve uma boa parte dos conhecimentos que passou para nós, a humanidade moderna, foram os índios, e ficou com os xamãs, que eram aqueles responsáveis de passar a tradição e passar e treinar novas pessoas responsáveis de passar essa tradição. Então, esse estudo do xamanismo, que é uma disciplina muito, muito grande, e ela não é apenas isso ou aquilo, porque ela envolve a vida como um todo, é um pouco difícil encontrar hoje em dia lugares realmente confiáveis, porque as pessoas misturam muito, né? O neo-xamanismo, existe alguns estudos que a gente consegue ver que são sérios, mas a grande maioria tem misturado. As pessoas falam, xamanismo é união, xamanismo é reunião de todas as tribos. Não é bem assim, não. Tá? Infelizmente, não é bem assim. Poderia ser, mas não é. Por quê? Porque nem todas as tribos praticam exatamente aquilo que o xamã deixou como mensagem. Então, a partir do momento que existem certas crenças, seitas ou religiões que não praticam esses princípios, esses preceitos básicos, não é o estudo do xamanismo. Por mais que as pessoas tentem associar, mas não é a mesma coisa. Então, a pesquisa hoje de internet, é claro que a gente tem muita coisa aí, e o xamanismo ele não é limitado ao uso dos rituais de ayahuasca, do santo daime. Como eu falei no início, muitas pessoas associam, né? Faz parte apenas, mas não é a mesma coisa.
e mesmo assim a maioria desses grupos hoje, a grande maioria, não praticam o xamanismo, praticam outras coisas e utilizam apenas a medicina sagrada, que é a ayahuasca, apenas fazem essa associação, mas misturam N outras coisas ali. Então a grande maioria não pratica o verdadeiro princípio do ritual xamânico. Eu sei que existem grupos bons, mas infelizmente a grande maioria parece não estar fazendo isso, porque eu já participei de vários e vi muitas coisas que não tem nada a ver com a tradição real dos xamãs, inclusive a parte musical. E por falar na parte musical, a flauta, que é um dos elementos principais dentro dos rituais xamânicos, é uma flauta, essa aqui é uma flauta estilo nativa norte-americano, dos índios norte-americanos. Elas são na afinação pentatônica, que essa afinação ela tem o quê? Uma maior facilidade de introspecção, e os índios usam a flauta para o quê? Mandar mensagens de conexão com o grande espírito. O índio ele não chama Deus, né? Ele fala grande mistério, grande espírito. É mais ou menos assim que os índios, são esses termos que os índios usam para falar, né, com a grande luz, a grande fonte, com Deus, com o grande espírito. Mas eles não têm o nome Deus. Eu vou tocar aqui um pouquinho só para vocês ouvirem. A maioria das pessoas eu imagino que já tem ouvido esse som, né? Inclusive na música que eu sempre toco aí no início, que chama Vibre no Azul, o Azul que Cura. Eu gravei com esta flauta, tá? Então essa é a flauta nativa norte-americana, estilo, né, norte-americano. O chocalho é muito usado nos rituais de cura. Eles acreditam que esse som, os espíritos ruins não gostam de ouvir esse som. Os espíritos de baixa vibração, eles fogem desse som. Por isso que vocês vão ver muitos xamãs nos filmes, né, obviamente muitas representações, algumas reais, outras não, fazendo isso ao redor da aura da pessoa, até para despertar a aura, ajustar a aura. E o instrumento principal de condução, tá? Todos esses três são elementos principais, mas o principal de condução a uma jornada interior, porque o xamanismo, a maior sacada do xamanismo é o autoconhecimento. Hoje o mundo moderno fala de autoconhecimento, mas isso é tão antigo quanto a Terra. A maior sacada deles é fazer com que a pessoa que queira se curar tenha uma viagem interior. E essa viagem interior, ela é facilitada com o som do tambor, imitando a batida da terra, a batida do coração, né? Então esse som dos tambores, esse é um tipo de tambor, existem aqueles maiores, cada um utilizado no momento correto. Esse som do tambor, ele vibra e faz com que o cérebro entre naquela frequência, a pessoa vai entrando na frequência, vai entrando, vai baixando o nível cerebral, sai do nível cerebral agitado, bético, né? E vai entrando para os níveis alfa. E isso a ciência tem estudado muito o quê? Os monges que fazem meditação, os xamãs, os índios que fazem o transe com o tambor. E hoje a ciência está voltada para descobrir o que acontece
nesses momentos? Por que há uma expansão da consciência com os índios, com os xamãs, as pessoas que usam ayahuasca? O que acontece? Então a ciência está querendo descobrir tudo do passado, porque viu que o nosso momento presente necessita entender o que acontece dentro do nosso cérebro, quais que são as chaves e as portas para o autoconhecimento. Então o xamanismo, ao mesmo tempo que ele é ancestral, ele é antigo, tá? Não significa que ele só trabalha com ancestralidade, deixar isso bem claro também, ele trabalha com presente, passado, futuro. Ele é atual, porque é um conhecimento real, verdadeiro. Tudo aquilo que é verdadeiro, que é real, não tem moda, não tem tempo, não tem aquilo que passa. Aquilo ali já não é mais, ou seja, porque não era real. Claro que existem alguns conceitos e alguns estudos que fazem parte de um determinado momento, que são válidos por aquele momento. Mas em relação a tradições, para você ter realmente uma disciplina de autoconhecimento, é necessário o quê? A verdade. E a verdade, ela é hoje, ela é amanhã, ela não é mutável. A verdade, ela sempre é. O nosso organismo, o nosso cérebro pode ser parcial. O homem é limitado, né? O homem, ele pode ver algo parcial, mas a verdade, ela é. E o autoconhecimento, esse voltar para dentro, ele serve para todo mundo. E existem várias técnicas. Hoje, o mundo moderno, ele nos fornece inúmeras técnicas. Amém. E o xamanismo é uma delas. Na realidade, é a mãe de todas as técnicas, porque é primordial. Ele é o que veio primeiro. Batida do som, batida do tambor, o toque da flauta, o toque do chocalho e um outro elemento. Qual que é o elemento que une isso tudo? Para que os nativos almejem ou consigam aquilo que desejam. É a dança e o canto. Então eu vou dançar forró. Bastante forró, né? Será que dá certo com essas músicas aí? Forró, funk, né? Será? O que todas as igrejas fazem hoje? Dança e canto, né? Tem na música, tem os cantos, tem as danças, cada uma no seu estilo. Tudo isso é tribal. Nada disso foi criado ali dentro da igreja. Nada disso foi inventado dentro da igreja. Tudo isso é copiado dos índios. Ok? Tudo é copiado dos índios. Por quê? Porque descobriu-se que quando você dança, que quando você bate os pés, que quando você gira, dança dos derviches, danças antigas. Estou gravando também uma série de vídeos sobre danças. Procura aí, né, os benefícios da dança. Tudo isso aqui no nesse nossa central de estudos que eu tenho criado, desenvolvido nesses tempos, chamado Vibre no Azul. Vibre no Azul está se transformando num portal de conhecimento, num portal de músicas, danças focadas para esse autoconhecimento e também um portal dos produtos naturais, né, da minha formação como naturopata, que já há mais de 30 anos eu passo para as pessoas. Então também tem as nossas camisetas Vibre no Azul, né? Hoje eu não estou com a camiseta Vibre no Azul, porque eu estou com essa aqui de um ser chamado Cocopelli indígena, que eu vou falar sobre ele também, tá? Estou aqui honrando a tradição nativa e vou falar sobre esse ser que está aqui. Mas temos as camisetas com o logo Vibre no Azul, né? Que é esse logo aqui, que é para mostrar que você está fazendo parte desse movimento. E um dia, né, todo mundo comprando as camisetas, as pessoas vão começar a se reconhecer nas ruas. Interessante, você assiste o programa, você está estudando, você faz parte, temos o grupo no Telegram. Então tudo isso é muito importante. E tem também o quê? O floral do xamã. O que é esse floral? Vou falar sobre ele no momento mais para frente, vou falar só sobre ele, tá? Mas então, associando a batida do tambor, o chocalho, a flauta e a dança e o canto, você atinge um nível, uma frequência corporal muito diferente da natural. Essa frequência faz com que você se aproxime bastante do mundo sagrado, do mundo espiritual, do mundo divino,
para que os seus pedidos, ou a sua cura, ou o seu agradecimento, seja lá o que você estiver precisando naquele momento, seja alcançado. Porque é assim que nós nos comunicamos melhor, tá? Cada pessoa tem o seu estilo, mas de uma maneira geral, a melhor forma de conexão natural é através do canto e da dança. Não tem nada mais sagrado que isso. E mais orgânico, mais natural. Agora, vamos fazer um parênteses aqui também. Imagina essa garotada de hoje, cantando, pulando e dançando aquelas músicas. Aí, ó, é agora. Vamos ver o que o Misterzinho vai falar das músicas. Estranhas, falando palavrão, repetição, porque nós vamos programando o nosso DNA através das repetições de vibração. Tá? Então, quer uma aula de física quântica? Acabei de passar para você a maior aula de física quântica, sem humildade alguma, no bom sentido nesse momento. Física quântica estuda a vibração. Estuda aquilo que está além, né? No mundo quântico, que é esse vibracional que se transforma em tudo. A maior prática de física quântica, de mecânica quântica, de mudança quântica, de vida quântica, é dançando, vibrando, dançando, sentindo, vibrando, cantando. Não tem nada, todos os livros que você for ler, todos os grupos que você for participar de física quântica, eu posso afirmar para vocês, são maravilhosos, como eu já participei e aprendi muito. Mas nenhum deles é mais útil, nenhum deles vai te fazer realmente vibrar naquilo que você precisa do que isso que eu acabei de revelar para você aqui agora. É cantando, dançando, batendo o pé no chão e vibrando. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu ficar dançando, pulando, falando, cantando, repetindo, batendo os pés lá nas danças, uma coisa ruim, xingando, falando palavrão, eu vou programar a minha vida, meu DNA? É isso mesmo que eu entendi? Por isso que a gente tem que cantar coisa boa, falar coisa boa, dançar coisa boa? Nossa, gostei. Isso que faz a programação, e o mundo está dominado por isso. Imagina qual vai ser o nosso futuro com essa garotada cantando e gritando palavrão, sexualidade explícita, essa nova mentalidade que não tem ordem, não tem regra nenhuma, no que tudo pode. Imagina onde isso vai dar. E se você acha que evolução não tem regra, não tem ordem, você não tem a menor ideia do que seja evolução. Se você acha que tudo é possível, que esse novo pensamento está correto, você não tem a menor ideia do que seja evolução. Porque lá em cima é igual aqui embaixo em relação à hierarquia. Onde tem ordem, a coisa cresce. Onde tem disciplina, a coisa cresce, cresce bonita, floresce. Onde não tem, vira o que a gente está vendo, um caos. E o caos gera degeneração. Não existe parado, só existe ou para baixo ou para cima. Existe pausa, mas ninguém para. Quando você pausa por muito tempo, você cai. A própria lei da entropia faz com que tudo se nivele para baixo e não para cima. Isso é uma lei natural para fazer a gente andar, para fazer a gente caminhar. Por isso que tudo precisa de manutenção. Então, se você não tem disciplina, você não tem evolução. E se você não tem evolução, você não tem como ter um autoconhecimento de uma forma que vai agregar e fazer com que você cresça. Essa é uma grande realidade, que infelizmente, especialmente os nossos jovens, não querem ver. E o pior é que os adultos estão achando que os jovens estão corretos. Por também diversas outras falsas pseudo-teorias, pseudo-crenças e por aí afora. É triste ver. Mas o xamã sabe. O xamã sabe que se bater na dança lá para chover, né? Tum, dum, dum, dum. Vibre na cor azul. Dum, dum, dum. E vai fazendo aqueles rituais que a gente acha que era coisa de desenho, né? Coisa dos índios, é uma coisa boba. Não, eles sabem muito mais do que nós. E por isso que eles têm, sim,
Tá, isso é real porque eu já vi, é possível, inclusive já fiz chover e parar de chover. Quem me conhece sabe e já viu momentos de chuva densa, tá? Momentos de chuva torrencial. Eu agendar um evento, um ritual, e lá naquele momento para a chuva. Por várias vezes, não foram uma, nem duas, nem três, foram muitas vezes. Quem me conhece sabe que isso é possível. Isso é o sinal do xamanismo real em ação, do contato com os elementos e a permissão para se fazer isso. Não que eu seja xamã, não, muito longe disso. O xamã é o cara, né? Eu sou apenas um apreciador, um estudioso dessa grandiosa matéria. Tenho sim minhas conexões, eu tenho uma alma xamã, isso eu posso dizer, tenho uma alma xamã, minha conexão com o xamanismo é muito grande. Sinto muito o que acontece no mundo, com a mesma visão, né, dos nativos. Por isso eu sei também que muita coisa do que se fala hoje de xamanismo não é nada de xamanismo, tem muita coisa equivocada, infelizmente, e eu preciso falar isso. Por quê? Porque muita gente vai buscar, entra em grupos, entra na internet e fala, mas eu não gostei, lá está misturando isso com aquilo, pensei que fosse isso e não é. Está um caos. Está um caos. Até índios aproveitadores que se dizem xamãs. Então você vai lá ver um nativo, né, fala, esse cara é índio de verdade, então ele é xamã. Não caiam nessa. A grande maioria dos índios que estão por aí se dizendo xamãs, montando grupo de final de semana e ganhando dinheiro, não tem nada de xamã. Claro que tem um conhecimento, ele é nativo, então ele por si só ele já tem uma egrégora, ele já representa alguma coisa. Mas xamã mesmo, olha, xamã mesmo, para falar a verdade, o xamã mesmo ele nem sai do lugar dele, ele fica lá quietinho. Ele não quer saber de loucura. O xamã de verdade, você tem que ir até ele. Tem que fazer a peregrinação para chegar até lá. Alguns, quando é combinado, nos Andes nós temos ainda alguns que são realmente muito interessantes, nem todos também. Quando combina, aí ele consegue, aí vai uma equipe, né, vai, busca ele dá uma palestra, para ficar às vezes mais fácil do que ficar 2, 3 dias, às vezes caminhando em lugares inóspitos, né, carro nem chega, precisa andar muito. Então, tem lugares que trazem esses xamãs e vai, ele dá a palestra e volta. Mas a maioria você precisa ir até lá. Esses que estão fácil acesso, grupo aqui, internet, WhatsApp, pode esquecer. Pode ser uma pessoa muito bem intencionada, que tem um conhecimento, passe para você ali como fazer a roda da vida, as 4 direções, aquela coisa de conhecer o seu animal de poder, mas tudo isso é muito superficial em relação ao xamã. Não estou desconsiderando o trabalho de ninguém, mas é muito superficial em relação ao verdadeiro xamanismo.